Olá, amigos da Bíblia sem maquiagem. Antes de mais nada, uma correção do papo do vocabulário anterior, onde eu disse Jeremias 5:3, ouça-se Jeremias 5:31. Eu li errado na minha colinha sobre as falsas doutrinas. Prosseguindo Gênesis, vamos hoje à leitura do capítulo 10. Mas fica na memória o fato de Noé ter amaldiçoado Canaã, não fica? Noé era um homem bom, tanto que Deus o separou dos outros e ainda assim estava na mente dele o amaldiçoar, mesmo sendo alguém da sua própria descendência. Em Números 12:3, está dizendo que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas quando chega ao capítulo 16:30, ele diz: se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E isto foi justamente o que aconteceu dos versículos 31 ao 33. Eu dei o título A Hora e o Poder das Trevas do bate-papo do vocabulário, referente ao capítulo 4, dos versículos 8 ao 26, quando Caim matou Abel. Foi o próprio Jesus quem disse isso em Lucas 22:53. O pensamento destrutivo está em todos nós. Deve ser por isso que Jesus fala tanto em perdoar. Até o próprio Deus amaldiçoou várias vezes por causa da nossa rebeldia. Um exemplo bem extremo está em Malaquias 2:2. Mas ele está sempre pronto a perdoar, como se lê no mesmo Malaquias 3:6 e depois dos versículos 6 ao 18. Em Tiago 3:10 ele diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isso se faça assim. Jesus, em Mateus 12:36, diz que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Portanto, cuidado com as palavras, porque em Marcos 4:24 ele diz: com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Outra coisa importante na maldição de Noé, que eu já comentei no vocabulário dos capítulos 8, versículo 21, quando eu estava relembrando o Senhor amaldiçoar ou abençoar, que já vinha desde o capítulo 1, versículo 28, é que aquela religião que afirma que Noé transformou Canaã em negro e escravo, não continuou lendo o capítulo 10. Acompanha comigo a cor dos descendentes de Noé e os lugares onde eles foram habitar, nas informações que eu vou deixar no vocabulário. Eu já abordei esse assunto superficialmente no bate-papo O Grande Segredo da Leitura 4, versículos 1 ao 7, sobre Eva ser a mãe de todos, referente ao capítulo 3, 20. A leitura de hoje é bem complicada, viu? Daqui em diante é preciso ler bem devagar, tipo um versículo por dia, que é para o cérebro conseguir acompanhar. Hoje vamos conhecer os primeiros descendentes de Noé, a partir de Sem, Cam e Jafé. E eu aconselho a ler em conjunto com 1 Crônicas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 27. Dos versículos 1 ao 4, nós já lemos junto com o capítulo 6, dos versículos 1 ao 12, porque eu achei que você não tinha lido por conta própria no final do capítulo 5, como eu aconselhei. Eu até fiz um exemplo de árvore genealógica, desde Adão até eles, você viu? Agora vem mais gente e é legal saber como as famílias começaram a se separar, para ver se a gente se acha. Neste capítulo eu quero dar continuidade às árvores genealógicas deles e vou acrescentar mais informações que eu encontrei nas minhas pesquisas. Vou fazer isso no vocabulário, ok?
Hoje vamos ler o capítulo 10 juntamente com o primeiro livro das Crônicas, até chegar ao famoso Abraão, que é considerado o grande patriarca tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, já que ele foi o pai de Isaac e de Ismael. Vamos às leituras? Então, conforme o combinado, vamos primeiro à leitura do Gênesis 10, os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cam são Cuxi, e Misraim, e Puti, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e a Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá,
e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação, desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. E aí, para não perder o pique nem a concentração, vamos já juntando o primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 5 ao 27, dando sequência à genealogia do Sem, do Cam e do Jafé, que é para ficar bem gravadinho. Esses três daqui para frente vão praticamente desaparecer da história. É como se eles tivessem sido apenas figurantes, mas se não tivesse sido através deles, a terra não teria sido povoada. Então, eles são os personagens principais. Preste atenção como alguns daqueles nomes vão ser grafados diferente e alguns totalmente viram outro nome. Mas, por exemplo, vira Meseque. Aqui tem a ver com a variedade de línguas usadas na época. Mas às vezes até em casa a gente chama a mesma pessoa por vários nomes diferentes, não é? O pior é que na Bíblia os nomes se repetem pra caramba, viu? Note que Jafé já tinha um filho chamado Meseque. Eu tenho visto nas minhas pesquisas que às vezes nem mesmo os estudiosos podem dizer com certeza absoluta quem é quem. Vamos então à leitura. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 27. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cam, Cuxe, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxe eram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, Sabitecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruzeus, e os Caslueus, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elã, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Miseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão.